Fala aí, pessoa bonita, aqui é o Victor, autor do O Último Arcanista, este livro com a capa maravilhosa que você está vendo, uma fantasia no fundo do oceano, e hoje estou aqui para falar com você que já leu este livro, porque eu quero comentar sobre o prefácio, como que eu escrevi, por que eu escrevi, qual que é a ideia por trás desta parte do livro, e é muito interessante, porque o prefácio foi a última parte que eu escrevi do livro. Quando eu estava na faculdade, eu aprendi que introdução é sempre a última parte que você faz, pelo menos nas teses científicas, como eu fui ensinado na época, porque é quando você entende realmente do que se trata a sua obra, e aí você é capaz de falar com mais autoridade sobre tudo que você escreveu. Porque a introdução, querendo ou não, é um trecho do livro que está no começo, mas ele meio que resume tudo o que acontece no livro. Então ele traz aquela tensão, aquela emoção, aquela sensação geral do que vai de fato rolar ali. Então, em teses científicas, no caso, quando eu escrevi, eu precisava na introdução citar tudo que a pessoa ia encontrar ao longo do livro. E claro que por se tratar de um livro de fantasia, em Último Arcanista isso não acontece. Porém, a ideia ali do prefácio é trazer a sensação que o livro deveria trazer, que no caso era de esperança. Então, se você já terminou de ler o livro, você já entendeu a identidade verdadeira de alguns dos personagens, e este personagem ele é citado logo no prefácio. E por que eu achei interessante citar ele logo no prefácio? Porque aí o momento em que é revelada a identidade dele traz mais poder. Primeira vez que eu escrevi o livro, isso não acontecia. Então não tinha nenhuma menção àquele personagem, a quem ele tinha sido no passado, nada. E aí aconteceu que quando chegava naquele super momento de revelação, era uma revelação só pra mim. Porque eu que tinha escrito, eu sabia. Na hora que eu escrevi, eu falei, caraca! Mas pra quem tava lendo não fazia o menor sentido, ninguém sabia quem que era aquele verdadeiro personagem. É como se em Senhor dos Anéis revelassem lá que o Aragorn é o rei e toda aquela tensão, mas ninguém ali soubesse, nem os personagens, quem tá assistindo também não sabe direito, mas assim, os personagens não soubessem, ninguém entendesse muita coisa, né? Então eu falei, meu, isso tá faltando alguma coisa, e também acho que seria legal introduzir o leitor a uma sensação que o livro deve passar de forma geral. Então eu comecei a pensar em como eu poderia fazer isso, incluir alguns trechos ao longo do livro, mas eu senti que fazia muito sentido colocar algo ali no prefácio, trazendo essas duas coisas. Primeiro, a revelação, uma menção a esse personagem, para que quando ele fosse revelado ali na frente, realmente trouxesse um aspecto forte e a pessoa que está lendo, o leitor, ficasse, caraca, interessante. Quem que é esse personagem que citaram aqui? E aí na hora que revela, fala, caraca, é ele. E aí tem esse vínculo, né? E o segundo ponto foi trazer essa questão da esperança, porque o intuito deste livro, ao ser uma redoma no fundo do oceano, que os personagens estão fugindo dela, estão indo em busca de algo na superfície, é justamente você acreditar que existe algo melhor além do que você pode ver. Então eu sinto que tem momentos na nossa vida que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança ali, a gente vai conseguir superar esses desafios, vai conseguir passar algumas barreiras, muito embora não tenham muitas pistas, fatos que corroborem com essa nossa crença, né? Então ali no prefácio, quando aquela senhorinha está lendo aquele trecho, está conversando, está falando sobre a esperança ser algo de basicamente uma crença de que algo melhor vai acontecer, então eu sinto que isso dá um tom pro livro, de que você também ao ler, ao ser leitor, fica naquela sensação de, pô, interessante, os personagens estão aqui, está acontecendo isso, mas parece que tem esperança de que algo melhor vá acontecer, certo? Se você achou isso interessante, dá uma curtida aqui nesse vídeo, ajuda a levar para mais pessoas, e em breve vou trazer mais detalhes de mais capítulos. Assim que sair esse vídeo não vai ter, mas depois provavelmente vai estar aqui, já falando do capítulo 1 na semana que vem, e depois do capítulo 2 e assim sucessivamente, fechou? Então, tamo junto, até semana que vem.